Bem-vindo ou bem-vinda a mais uma leitura intuitiva para os signos. Você pode assistir aos vídeos do seu signo solar, da sua lua e do seu ascendente. É um vídeo que vale para o mês de abril, mas se você sentir vontade de assistir, é porque aqui tem uma mensagem para você, independente da data, independente do momento, e aí ela fica valendo para os seus próximos 30 dias. Lembrando que essa é uma leitura geral, feita para várias pessoas, então é importante que você fique com aquilo que faz sentido para você. Se você quiser uma leitura particular, totalmente direcionada para a sua energia, para as suas questões, você pode entrar em contato comigo através do link que vai estar na descrição. Agora vamos para você que é de Libra, a gente vai começar vendo o tema do seu mês, uma carta que traz a temática que vai te orbitar ao longo desse mês de abril ou de seus próximos 30 dias. Além da visão, a carta do julgamento aqui traz uma força de você conseguir enxergar através do véu da ilusão. Um momento em que você consegue colocar mais os pés no chão e enxergar a realidade de fato como ela é. É um período de clareza mental, um período em que, se você desejar, se você buscar, se conectar com a sua intuição, você vai conseguir potencializar essa clareza, você vai conseguir perceber melhor as sutilezas do seu entorno e extrair daí as informações que você precisa para tomar as melhores decisões na sua vida. Então, é um refinamento sensorial da sua intuição, da sua percepção de modo geral e da sua mente, uma clareza mental também, que te ajudam a entender o que está acontecendo, qual é a realidade e o que eu faço com essa realidade. Você se encontra nesse estado. É um período que está favorável para que você enxergue as coisas dessa forma. E, através disso, você consegue ver além dessa ilusão para saber a verdade. Eu vou tirar agora algumas cartas, 2 cartas, melhor dizendo, para o amor, para os relacionamentos, na verdade. Serve para qualquer tipo de relacionamento, né? O que fizer sentido para você. E a gente vai ver a força e o desafio para você nesse período. A carta do desafio, a solitude, ela traz um período, aponta, né, para um período em que você talvez se encontre mais sozinha ou sozinha, não necessariamente isolado, sem ninguém ao redor, mas é um período de voltar mais para dentro de si. Então, passar mais em silêncio, procurar até, se você não conseguir, né, ficar só, tirar momentos para você, procurar formas de se voltar para dentro, se silenciar, ficar em silêncio, fechar os olhos, fazer meditações. Isso vai te favorecer. Mas aqui, como isso aqui tá como desafio, né? Então é como se você de alguma forma fosse forçado a fazer isso, ou também é interessante que você faça isso para você conseguir enxergar melhor as situações. A outra coisa é que estamos falando de relacionamentos. Então, sim, pode significar para algumas pessoas, não necessariamente para todo mundo, que você vai estar mais sozinha, mais distante das pessoas, vai preferir ou vai se encontrar, né? Quando as coisas acontecem, você se enxerga daquela forma, distante das pessoas, isolado das pessoas. Mas não num sentido de solidão, num sentido em que você se sente completamente só. É um isolamento, um afastamento, que é quando você se percebe mais em contato com você mesmo. E é
isso traz uma sensação de você estar plena, estar completa, mesmo estando sem ninguém ao redor, mesmo sem estar em um momento em que você está compartilhando a sua vida com as pessoas. Não é ruim. Por mais que aqui esteja na energia do desafio do seu momento, isso não é ruim. Isso pode te trazer clareza. É quando você se coloca afastado da situação para conseguir enxergar melhor. Como o desafio é você. São duas mensagens, né? Isso vai servir para uns e não para outros e vice-versa. Uma é, o seu desafio é você se afastar para conseguir perceber melhor quem são as pessoas que estão ao seu redor, como você deve se comportar nos seus relacionamentos, como você deve se comportar com essas pessoas, para você entender. Lembrando que aqui essa é a energia tema do seu mês, né? A compreensão da verdade, da realidade e o que você faz com isso. Então é um movimento que te favorece se conectar com você mesmo, se isolar um pouco. Para um outro grupo, eu acredito muito que seja uma energia uma energia imposta. Você se vê mais sozinha. Você se encontra, você olha para o lado e você se encontra isolado das pessoas. E o seu desafio é exatamente por estar nessa situação. Porque se você enxerga dessa forma, né? Se esse é o seu desafio, então significa que você gostaria de estar em contato com outras pessoas, você gostaria de compartilhar momentos com outras pessoas e não consegue, e não vê possibilidade disso. O desafio é você enxergar através dessa situação. Por mais que isso não te agrade, que seja desconfortável, que te traga tristeza de alguma forma, é você entender que isso está acontecendo por um motivo. E o motivo é exatamente você se direcionar para essa força de enxergar através da situação. Por que isso está acontecendo? Por que você está sozinha? O que isso está querendo te ensinar? Tem um ensinamento aí com toda certeza. A força desse período, como aqui a energia do espírito brincalhão, traz uma leveza, uma diversão. É um período, e aqui inclusive você se ver sozinha e mesmo sozinho você encontrar formas e perceber que você pode se divertir sozinha, você pode ficar bem, ficar feliz, ter essa leveza na sua vida sem se cobrar tanto, sem esperar ter pessoas que não estão na sua vida por alguma razão e mesmo assim você conseguir ficar bem sem elas. É uma carta que traz essa leveza, essa diversão, e isso como força te ajuda a passar por esse período de isolamento, de solidão, né, entre aspas. Aqui, lembrando, é a solitude, não é a solidão, mas te ajuda a passar por esse período de um jeito mais tranquilo, mais leve. Então, a união dessas duas coisas te faz não só ter mais consciência da sua potencialidade de ficar bem estando só, e também te faz entender o porquê. Esse conjunto te faz entender o porquê disso está acontecendo. Traz clareza para você entender e conseguir sair dessa situação. Né? Quando você aprende a lição se encerra. E aí você pode partir para um novo momento, um novo período, um novo ciclo. Agora eu vou tirar algumas cartas para sua carreira, né? Trabalho, seu profissional de alguma forma. Mesma coisa, 2 cartas. A força são as possibilidades e o desafio, a viagem. A carta da viagem, como desafio, para mim aqui, é você entender
que a trajetória, o caminho que você faz em direção aos seus objetivos profissionais tem um motivo. A mesma coisa que eu acabei de falar para os relacionamentos é basicamente isso. Tem um porquê de você estar nessa jornada da forma como está acontecendo. Todas as situações favoráveis e todos os desafios que te acontecem, eles têm um motivo de ser. E é aí que está o grande tesouro dessa sua jornada. Não está em você alcançar o objetivo final. Tá no aprendizado que te leva até lá. É muito mais importante o que você aprende, como você se desenvolve, tanto como pessoa, quanto como profissional, nessa trajetória que te leva em direção aos seus objetivos. Você traça um plano, né? Encontra um objetivo, aquilo que você quer, onde você quer chegar profissionalmente. E o passo a passo que te leva até lá é exatamente aí que está toda a riqueza desse processo. Vai estar no ponto de chegada, obviamente, né? O grande objetivo é você ter o sucesso nessa jornada e chegar no seu objetivo final, mas o principal é como você chega lá. E aqui, a carta da viagem, como desafio, é exatamente você perceber isso, perceber que os desafios que estão se apresentando, as pedras no seu caminho, elas têm um motivo. É enxergar através dessas dificuldades. Mais uma vez, lembrando que o tema desse mês é enxergar além desse véu de ilusão, enxergar a realidade, o que esses desafios, o que esses problemas te trazem de aprendizado, o que eles querem te mostrar para você aprender, para agir diferente no futuro. É você conseguir extrair daí, né, o melhor de cada situação, por mais difícil que ela seja, ou elas sejam. Como força, a carta das possibilidades é quase que a mesma ideia. Quase. Aqui, inclusive, se você olhar, são desenhos bem diferentes, mas aqui tem uma montanha, né? Tem essa águia olhando muito do alto, e tem uma montanha, um sol nascendo, e aqui também tem uma montanha, um caminho de subida em uma montanha, acho que dá pra ver. E também temos o sol aqui. Esse caminho tá nebuloso. Você não enxerga à frente, mas você confia que você vai conseguir subir, dar mais um passo, apesar de você não enxergar nada. Aqui as possibilidades como força são exatamente esses passos, mesmo nebulosos, mesmo quando você não enxerga. É você saber que o caminho tá na sua frente, ele existe. Até porque você cria esse caminho conforme você dá passos nele. Então aqui essa carta traz uma força de você olhar toda a situação, olhar tudo que está acontecendo e enxergar as oportunidades, mesmo nos desafios. Falei algo parecido com isso um pouquinho antes. E é também, né, eu falei referente a essa carta, e é também aqui, de você saber encontrar as oportunidades, mesmo que você não enxergue um passo à sua frente, e você confiar que essa estrada tá pavimentada na sua frente, e se não tiver, você vai pavimentar ela com a sua força de vontade, com a sua estratégia, com o seu conhecimento que você já adquiriu, você já sabe muita coisa, você já sabe tudo que você precisa para dar o próximo passo. Dali para frente você vai precisar de novos conhecimentos e você vai ter eles. Se você souber enxergar amplamente com essa visão de águia, para perceber tudo que está acontecendo e extrair das situações a maior quantidade de informação que te ajuda, que te apoia a ter esse conhecimento, né,
a decodificar esse conhecimento e também através dessa realidade, do enxergar a realidade como ela é. De fincar os pés no chão e enxergar as coisas de forma prática, realista, otimista, muito importante, mas realista, para você saber exatamente o que você precisa fazer. Essa esperteza vem, né, tá aqui simbolizada por essa águia, e vem dessa mente clara e objetiva, dessa intuição afiada que te apoia o tempo inteiro para você encontrar o melhor caminho e as oportunidades nesse caminho. É um mês promissor, profissionalmente falando. Eu entendo essas duas cartas como um mês que traz desafios, mas promissor se você mantiver a calma e a mente direcionada, o foco, né, no seu objetivo final. Lembrando que não é o objetivo que é o mais importante, é o que te leva até lá. Eu vou tirar agora algumas mensagens complementares do oráculo. Tudo fez sentido quando eu te conheci e você é única e tem muito valor. Essa carta eu não fiz assim nessa parte das leituras para nenhum signo, mas eu achei curioso vir em primeiro lugar e ficar bem aqui, né, na parte dos relacionamentos. Eu não tô colocando em cada parte especificamente, mas aqui achei curioso ela sair bem onde eu colocaria aqui, na parte dos relacionamentos. Pode significar uma pessoa que talvez você não esteja com ela, você esteja sozinho, estejam afastados, mas que é uma pessoa que tem uma força muito grande na sua vida, representa algo muito, muito grande, muito importante. E isso traz sentido. Você tem um motivo pelo qual você conheceu essa pessoa. E é exatamente para você se enxergar, se conhecer através dela, através de quem você é com ela. Mas aqui, essa carta também traz uma mensagem mais ampla, que fala que, por mais que você esteja só, e eu falo sempre assim, né? Eu trago, às vezes, algumas possibilidades, porque não vai servir para todo mundo, é uma leitura genérica, mas uma parte pode servir para uma pessoa e outra para outra pessoa. Então, a outra mensagem que essa carta traz também é que, por mais que você esteja só, não esteja em um relacionamento, ou esteja afastada de algumas pessoas, né, nos seus relacionamentos de modo geral, tem um motivo para isso, e você vai encontrar esse sentido quando você se permitir entrar nessa energia de estar só para entender o que acontece, né? Qual é a realidade, o que você precisa aprender com isso. Esse aprendizado ele vai vir, ele vai fazer sentido e vai fazer muito sentido. As peças vão se encaixar e você vai perceber que você não está sozinha ou sozinha à toa, porque você é uma pessoa ruim, que não é, porque você está destinado a ficar só. O único motivo, a única razão é aprender. Quando você aprender a lição que você precisa para a sua própria evolução pessoal, então essa situação destrava e você volta para o fluxo, você encontra alguém. Você tem muito valor, você é única, ou único, e tem muito valor. Um dos seus aprendizados é você enxergar o seu próprio valor, perceber que você é muito importante. O mundo precisa de você, você tem qualidades que complementam
e são ótimas para as pessoas ao seu redor, mas você precisa enxergar esse valor em você. Enquanto você não enxerga o seu próprio valor, é quase que como ninguém ao seu redor vai enxergar também. Ou por mais que as pessoas ao seu redor te digam que você é importante, que você tem muito valor, e você não reconheça isso, você não veja da mesma forma, enquanto isso acontecer, você vai se encontrar em situações, como eu descrevi aqui na Carta da Solitude, exatamente para você perceber que, apesar de estar só, você ainda é um ser único no sentido de íntegro, né? Integral, uma unidade, você não é metade de nada, você é inteira ou inteiro, e por isso você tem muito valor em você. Você não precisa de outra metade, você já é inteira. Você precisa aprender isso, enxergar isso. Momento de ajustes. Acho que tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, de você perceber esses detalhes, perceber o que você precisa mudar em você, os seus pontos de vista distorcidos sobre você mesmo. É um momento de fazer esses ajustes para que destrave, para que a vida ande. Seja nos relacionamentos, seja profissionalmente, seja em qualquer outra área da vida. É você perceber o que precisa mudar, fazer as mudanças, ou pelo menos tentar se empenhar para fazer essas mudanças, para que você enxergue uma nova vida a seguir. Confia que você está sendo guiado. E a carta do sentir aqui, né? Não falei sobre ela. Fala sobre os sentimentos, traz para a roda, né? Traz para o jogo os seus sentimentos, para que você preste atenção no que você sente. Eu falei sobre a sua intuição aqui, e tá de alguma forma relacionado a isso, a sua intuição, mas tá também ao que você sente, aos seus sentimentos, às suas emoções. Presta atenção neles. Quando eu falei aqui de você perceber os detalhes, né, as oportunidades nas dificuldades, é você perceber isso através dos seus sentidos, através do seu sentir, como você se sente nas situações, o que você sente, nomear o que você sente, se você se sente desconfortável, triste, magoado, nomeia, tá? Dá nome para o que você sente, para você começar a entender. Essa realidade aqui vem através disso, essa percepção verdadeira da realidade vem através disso, de você desturvar a mente, a visão, enxergar com clareza, entender o que você sente. É uma das peças para o seu jogo encaixar. E confia que você está sendo guiada. A carta do Sol fechando a sua leitura, trazendo uma energia que aponta para o sucesso. O Sol, ele vem para iluminar tudo. Uma carta aqui toda amarela, que traz confiança. Aqui, muito curioso também, botar essa carta bem em cima aqui dessas duas, que eu falei, principalmente em cima dessa, que eu falei sobre um caminho que está nebuloso, tem várias nuvens, né? Quando eu falei que você às vezes não sabe qual é o próximo passo que você deve tomar, se você está indo na direção certa, se tem caminho, né? Se não é um precipício, se o seu próximo passo não vai dar num precipício, e o Sol vem iluminar. O Sol está aqui, mas ele está coberto pelas nuvens. Aqui é como se essa carta dissipasse essas nuvens e te iluminasse o caminho. Confia que esse caminho está sob seus pés. Você vai chegar onde você quer. Você vai atingir os seus objetivos, sejam profissionais, sejam pessoais. O Sol está aqui no seu jogo, fechando o seu jogo. Pode confiar, mas não é ficar sentado esperando acontecer. É se colocar ativamente em busca dessas informações, em busca dessa
visão mais clara, em busca dessa compreensão de quem você é e do que você precisa trabalhar em você através dos relacionamentos. É fazer, é agir na sua vida para trazer as mudanças que você precisa para crescer, para evoluir, para ir para um outro lugar. Eu vou finalizar a sua leitura aqui. Eu te agradeço por me permitir levar a mensagem até você. Espero que ela tenha sido informativa, que ela te ajude nesse momento. Se você gostou, curte o vídeo para ajudar o canal. Se inscreve para não perder os próximos como esse. E eu espero te ver em breve. Até lá!